Olá pessoal do canal Massa do Fla, chegando aqui nessa segunda-feira com mais notícia do Mengão. E o Felipe Luiz em sua coletiva comentando sobre o Pedro. O Mauro César Pereira faz uma grande análise sobre tudo isso. Isto e muito mais. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para que todos os vídeos cheguem imediato para vocês. E vamos para o vídeo. Eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que ia perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Opa! Aí temos que fazer aquela nossa famosa pausa, né, para poder fazer um comentário na lata sobre o que falou Felipe Luiz. Bem, quem vê o meu vídeo aqui, que está no canal, para os membros desde ontem, para quem não é membro desde quando? Desde hoje de manhã. Que resposta foda essa do Felipe Luiz. Porra! Nossa, eu não me lembro de ter visto um técnico fazer isso. Alguém dirá, expôs o Pedro. Galera, vocês querem relação profissional ou querem papaizinho, mamãezinha passando a mão na cabeça? Bem, se o Pedro quiser contra-argumentar, ele pega os dados do GPS e mostra que o Felipe está mentindo. Não vai conseguir, porque ele não é louco. O Felipe não é louco de falar um negócio desse se não for verdade. Óbvio que é verdade. É como eu vejo. Muito se fala sobre relação profissional. Eu acho que o Felipe foi até muito brother. Eu falei isso na época, do Gabriel. E o Gabriel não foi legal com ele depois, lembra? Na final da Copa do Brasil, Belo Horizonte, quando foi substituído, aquela história toda. Eu acho que ele agora, em função do que aconteceu antes, talvez até mais calejado, ele é um jovem treinador, resolveu não ficar de meias palavras. E esses dados são realmente preocupantes, né? Como é que o cara pode ser o último em tudo? Como é que ele pode ser o pior de tudo na parte física?
Como é que vai ser? Né? Então, cabe ao Pedro, que tem contrato, muito bom contrato, até o final de 27, ganha um ótimo salário, que ele se empenhe. Ou então, cara, faz o quê? Se curva a um jogador? Gente, o Flamengo acabou de abrir mão do seu capitão Gerson, não foi por acaso. O Flamengo não queria vender o Gerson. Mas alguém acha que é profissional ficar aturando parente do jogador, enchendo o saco toda hora, reclamando, falando para jornalista, falando para não sei quem, falando para ele mesmo em podcast que cria no YouTube, e reclamando, ganhando um ótimo salário, jogador que foi 2 vezes para a Europa, voltou, o Flamengo foi lá e contratou, quis voltar, o Flamengo trouxe de volta, pagou uma grana. Ah, porque ele é o maior salário, não sei o quê. Pô, mas você custou 15 milhões de euros. O Flamengo botou o preço, que achou justo, que foi um ótimo valor, e vendeu. Vai embora, segue seu caminho, amigo, seja feliz. O clube não vai acabar. O Dida parou de jogar, o Zizinho foi para o Bangu, o Leônidas foi para São Paulo, o Domingos saiu do Flamengo, o Doval foi para o Fluminense e o Zico foi para o Udinese. A história do Flamengo, como de todos os grandes clubes do mundo, está marcada por jogadores importantes que vão embora. O Barcelona perdeu o Messi um dia. E esse ano o Barcelona foi campeão espanhol da Copa do Rei. Eu poderia até ter ido mais longe na Liga dos Campeões, mesmo com dívida e tudo, problemas que eles têm lá. Nenhum clube acaba porque sai um jogador. Pode ser quem for. Então, se de fato eu me recuso a crer que o Felipe vá falar uma coisa dessas em coletiva da maneira enfática como falou, corajosa como falou, se não for verdade. Então, se o Pedro é pior em todos os índices, é porque ele não está se empenhando. Então, cara, ele que se toque, lute, volte a jogar, fazer os gols e depois agradecer a Deus, né? Porque, assim, é um outro perfil. O Gabriel, a gente criticava por algumas razões, mas o Gabriel é mais garotão e tal, gosta das coisas boas da vida e tal. O Pedro já é mais família ali, as filhas, a mulher e tal, Jesus. Beleza, nada contra, cada um na sua. Mas, meu irmão, no campo é ralar, é treinar. E hoje nós vimos o Flamengo muito, muito corajoso, marcando em cima, todo mundo correndo. O Felipe Luiz coloca o Bruno Henrique para jogar. Você vê o Felipe Luiz, como ele corre, o Bruno Henrique, perdão, como ele corre, como ele luta. A bola que ele deu nos pés do Plata no final do primeiro tempo, 34 anos. Então, meu irmão, eu acho que é isso. Eu estou com o Felipe, eu acho que é isso aí. Se o Pedro não está afim, eu já fiz vídeo recente falando que ele, cobrando do Felipe a promessa que ele fez de colocar o Pedro para jogar, de adequar o time ao Pedro. Mas ele tem que querer. Ele tem que querer. O que o Felipe falou é muito, muito importante. E foi corajoso, parabéns ao técnico. Porque, porra, é isso que a gente quer. Quer o quê? Conversinha fiada? Porra, vocês querem profissionalismo ou querem mamãezada? Porque tem isso. Aí vai na rede social, porque o Flamengo não sei o quê, porque não sei o que lá. Porra, cara, uma coisa ou outra, vamos ser coerentes. Eu critico quando é para criticar, mas, cara, se for para ser profissional, eu sou profissional pra caralho, cara. Trabalho com filha da puta, trabalho pra cacete, faço um monte de coisa. Desde 15 anos de idade. Me mato. Quantas pessoas eu conheço das suas áreas que trabalham tanto? Então o jogador tem que deixar tudo em campo, salário de milhões que esses caras ganham. Veste uma camisa importante. Tem que deixar tudo em campo, no treino e tudo. Aí você joga. Se não for assim, amigo, segue seu caminho. Pede para o empresário arrumar uma proposta, que eu acho que não pode ser de 15 milhões, que é pouco, e vende, vai embora. Seja feliz. Ora bolas. Enfim. E cabe ao Pedro também, se ele achar, se ele discordar, sabe o que ele pode fazer, o Pedro? Pegar os números, mostrar que os números dele não são tão ruins como o Felipe falou, desmentir o Felipe Luiz e se defender. Vai conseguir desmentir? Agora, detalhe, essa pancada que o Felipe deu agora me passa a imagem de quem chutou o balde e é uma ruptura. Não sei se dá para colar esse vaso quebrado. Sabe quando quebra um vaso? Aquele vaso bonito, assim, sabe? Que fica ornamentando a mesa, cai e quebra. Aí tu pega aquela cola que cola tudo, gruda um dedo no outro, e nem isso adianta. Acho difícil essa relação ser restabelecida depois do que foi falado. Acho difícil. Mas se tudo que ele falou é verdade, se os números são esses, se a postura não foi aquela que tem que ser, eu estou com o técnico. Aí a minha maneira de pensar. Cara, não vou ser incoerente aqui com vocês. Vocês me conhecem, sabem. Cara, eu sempre falei, profissionalismo é profissionalismo. Cabe a todos nós. Porra, que isso, cara?
E quando eu falo de profissionalismo, assim, é tentar tudo, é fazer o melhor, é dar tudo que pode, todo santo dia. Se não for assim, meu irmão, você não vai ser ninguém. Enfim, vamos em frente. Gostei, Felipe. Boa. É isso mesmo. Pedro, meu irmão, tu é garoto ainda, 28 anos, tem tanta coisa pela frente. Veste a camisa do maior clube do Brasil, maior torcida do Brasil, é rubro-negro. Para, pensa, treina, chama a galera lá, se for o caso, fala, porra, não estava legal. Porque, vamos lembrar, quando ele tomou aquele soco do preparador físico do São Paulo, que foi um absurdo, claro, uma agressão é algo inaceitável, a origem da discussão teria sido o fato, eu estou falando teria sido que eu não acompanhei, mas foi noticiado, ninguém desmentiu, que ele não quis aquecer. E aí o cara ficou puto com ele, perdeu a cabeça e agrediu. Tá errado. Tá errado. Claro que tá errado. Deu um soco na cara, perdeu a razão. Mas se o sujeito não perdesse a cabeça, qual seria a repercussão daquilo? O Flamengo venceu o Atlético 2-1 em Belo Horizonte, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, acabou com o jogo, não foi? Gol do Wesley, passe dele, um gol de falta. E o Pedro ia ser punido por insubordinação. Porque isso é insubordinação. Insubordinação não é aceito em nenhuma. É subordinado a ele. Você tem que executar as funções para você determinadas dentro daquilo que é o seu trabalho, a sua tarefa. Como não é aceito assédio moral, não é aceito humilhação, mas a cobrança profissional ela é inerente ao seu trabalho. Como não é aceita agressão. Aí a agressão, que é um erro gravíssimo, gerou a demissão do profissional e ele saiu de vítima. Mas ele foi vítima. Mas antes disso, teria acontecido algo errado. E o Pedro, inclusive, nem foi depois de se apresentar no clube no dia seguinte, foi até multado, né? Não lembro quanto, mas teve uma multa salarial, foi noticiado e tudo mais. Então, gente, o Felipe foi muito enfático, acho que muito corajoso. Eu estou com ele. Massa do Fla. Aqui vocês têm notícias diárias. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.